Ai, meu Deus, que difícil a gente medir o tamanho dessa boneca sem a o instrumento correto. Ai, desisto. Me ajudem, crianças? Tudo bem, estudantes? Eu preciso medir o tamanho dessa boneca. Como eu não tenho nenhum instrumento padrão para medir, eu tentei fazer isso com esses bloquinhos. Sabe que isso é muito complicado, porque a gente não tem a medida exata. Então a gente precisa de um instrumento. Será que a gente vai aprender nessa aula de hoje os instrumentos para medir algo ou medir coisas? Será que a gente pode medir sem régua, sem fita métrica? Será? Vocês acham que dá? Ah, eu quase que dei conta, mas eu não tive, foi paciência. Então, pergunto a vocês, você consegue medir alguma coisa sem usar a régua? Eu quase consegui, mas eu não tive, foi paciência. Será que dá para comparar tamanhos usando partes do corpo ou objetos do dia a dia? Será que a gente pode pegar uma colher e medir algo com a mão e depois com a colher para ver se dá a mesma medida? Ou com o garfo? Será que a gente pode fazer isso? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Então, vamos entender um pouquinho mais esse assunto para até me ajudar aqui a medir essa boneca. Antes, a medida padrão mediam-se com régua ou fita, né? Então, quando a gente usa régua, fita métrica, a gente chama isso de medida padrão, porque tem os números exatos ali, né? Eles não vão fugir da realidade, eles não vão ser maiores ou menores. É importante saber que é possível medir usando outros objetos do dia a dia, como palitos, lápis, mãos, pés, tampinhas. Essas medidas que a gente não usa instrumento padrão, a gente chama elas de medidas não padronizadas. Por quê? Porque pode ser que cada um tenha uma medida diferente, cada um tem um tamanho de mão diferente, ou tamanho de pé diferente, não é mesmo? Então não dá para a gente saber, né, exatamente. Se eu for medir a boneca com os palmos, o meu palmo pode ser diferente do seu palmo, que é pequenininho. Por isso, a gente tem que usar um padrão para que todas as medidas saiam iguais. Ou não, se a gente quiser só ter uma base, fazer uma ideia de qual tamanho seja, aí sim, a gente pode usar as mãos, os pés, os braços, né? Mas isso não será padrão, porque vai ter diferença de tamanho, diferença no número da medida, certo? Bom, eu tenho um exemplo aqui. Então, você pode dizer aqui, ó, que essa lousa mede 5 mãos? Eu acho que tem mais, né? A minha mão, ela é pequenininha. Deixa eu avançar aqui, que eu passei. A minha mão, ela é pequenininha, ó. 2, 3, 4, 5. Só que já deu 5. A metade da nossa lousa digital. Então, a gente pode sim ter uma base com partes do nosso corpo ou objetos do nosso dia a dia para fazer essa medição. Porém, ela não é exata, tá bom? Ou se o seu caderno tem 3 palitos de picolé de altura, será que o seu caderninho aí tem 3 palitos de picolé? Eu tenho aqui do lado uma imagem de um brinquedo robô, tá vendo? Parecido aqui com a minha bonequinha. Será quantos palitos que esse robô aqui mede? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Chegou a medida exata do nosso robozinho? Falta um pedacinho ainda, né? Mas como é que eu vou fazer se o palito ele é maiorzinho? É aí que dá o erro das medidas não padrão. Olha só, se eu acrescentar mais um, vai ser 1,5 palito, né? Na verdade, serão 1, 2, 3, 4 palitos e meio. Aí eu vou ter que quebrar esse palito, porque sobrou um pedacinho, tá vendo? O importante das medidas padrões é que eu tenho o número certinho. Vamos jogar um pouquinho para a gente entender sobre isso? Vamos lá, então. A prof já deixou aqui prontinho para a gente jogar.
Ok? Vamos abrir 3 números, tá bom? Eu vou abrir aqui o número 6. Pergunta seguinte: qual dos produtos abaixo é medido pela sua massa, ou seja, pelo seu peso? Eu posso medir a porta pela sua massa ou pelo seu peso? Ou a letra A, sabão em barra. Eu posso medir o sabão em barra ou a letra B, a gasolina? Eu acho que é a porta. Ixi, eu errei. Que peninha. Mas agora eu vou acertar. Vamos lá. Deixa eu escutar a vozinha. Número 2. Acabou meu tempo. Deixa eu voltar um pouquinho e vamos mais uma vez, tá? Só um minutinho. Ok. Vamos novamente. Agora eu vou escolher outro e vou acertar. Eu tinha falado o número 3, né, crianças? Número 3. Década é uma forma de medir ou contar o quê? O tempo, o peso dos objetos. Década vem de anos, né? Eu acho que não é o peso. E nem o tamanho. Eu acho que é o tempo. Eita, até que enfim eu acertei, né? É isso, crianças. Para você jogar aí com alguém, né? Para ver quem vai se sobressair nas medidas, você aponte o celular, né? Para você escanear esse QR Code. Você vai tirar uma fotinha desse QR Code, já vai dar lá direto no nosso jogo. Daí você pode brincar e ficar espertinha e espertão aí, né? Nessa brincadeira. Bom, então o que nós podemos aprender hoje na nossa aula? Nós vimos que tem 2 maneiras de medir as coisas. A maneira padronizada e a não padronizada. A padronizada é aquela que nós temos aí a régua, a fita métrica, a balança, que já tem os números certinhos lá. A não padronizada é aquela que a gente vai fazer uma estimativa, vai achar que é, né? Então a gente vai ter uma noção de como medir para comparar. Isso a gente chama de medida não padronizada, certo? Então, nós aprendemos sobre isso hoje, ok? Agora eu quero saber que eu estou com a régua. Quanto mede a minha boneca? 30 centímetros. Opa, ela mede 60 centímetros. Eu ia demorar um pouquinho com os bloquinhos, né? Eu fico por aqui então. No finalzinho dessa aula, nós temos atividades para você fazer na sua sala de aula, para você fazer na sua casa com os seus amigos, com os seus irmãos, seus primos, e aí ser esperto ou esperta nas atividades sobre medidas. Até mais! Tchau!